Nós só precisamos continuar de outro jeito. Agora o Espírito vai falar no nosso coração. Você crê, você quer? Então fala para ele. Olha, eu vou pedir uma coisa. Fale para o Espírito Santo. Pode até falar baixinho, se você não quer que quem está perto escute. Não tem problema, é você e ele. Fala para ele alguma coisa que você espera dele nesse culto. Fale para ele. Talvez você até recebeu, então agradeça. Mas fale para ele. Nós estamos no lugar do encontro. E ele ama que a gente demonstre confiança. Então feche os olhos para você não se distrair. Fale para ele em poucas palavras. Né? Se você quiser falar só em oração silenciosa, fale, não tem problema. O que eu quero é que você faça isso. Porque você fazendo isso, você sai de um culto costumeiro. Não existe costume. Eu não me acostumo com a presença de Deus. E você dá razão de ser única, específica, para este momento. Está conseguindo, tá? Fez? Conseguiu? Confia? Fala então, confio que o Senhor fará. Fala para ele. Eu confio, não mereço, não disse que eu mereço, mas eu confio que ele fará. Você confia? Glória a Deus. Podeis se assentar. Glória a Deus. Ó, vou falar com você agora algo poderoso que está aqui. São 3 palavras que eu vou interagir com vocês. E essa arca linda que é o símbolo dessa campanha, a maior campanha que fazemos, é a nossa 19ª campanha, Arca da Conquista. Quem de vocês participou das 19? Levante a mão, deixa eu ver. Olha aí, ó. Tem algumas pessoas aí, né? O Robins, na verdade, carregou a arca original, né, Robins? Estou brincando com o Robins. Eu sempre brinco com você, né, Robins? Sempre pego no seu pé por causa da sua idade avançada. Não é, gente? Tem quase minha idade. Quem de vocês é a primeira vez que está participando dessa campanha? Levante a mão. É a primeira. Bastante gente. Então vocês estão vendo que eu estou tendo que explicar algumas coisas, porque é importante você entender, é importante você participar. Ó, antes de eu começar, deixa eu falar sobre a importância de você vir depois da manhã. Sabe por quê? Terça passada, eu avisei que era importante, mas eu me surpreendi de tão maravilhoso que foi. Deus se manifestou aqui com tanta força, que esclareceu tudo aos nossos corações. Eu estava tentando avançar na mensagem de hoje, na terça-feira. Eu queria falar sobre o pedido. Você vai receber hoje tanto pedido quanto o envelope de alvo e voto. Depois, no final, o pastor Luiz vai explicar com bastante detalhes. E eu ia fazer isso na terça-feira. Aí, quando eu esfriei de domingo, fui orar, falei, Deus, então, agora, Deus, é isso aí, né? Deus falou, não é não, não é não. Eles não estão prontos para isso ainda não. Eles não vão me pedir. E eu quero que eles me peçam. Então eu fiz a mensagem de terça-feira, que eu peço ao pessoal de mídia que coloque no nosso canal de YouTube. Se você não pôde vir na terça e não pôde acompanhar pela internet, então acompanhe. Agora que vão colocar, e não deve estar não, porque geralmente eles demoram um pouquinho, eles têm umas estratégias lá que eu não consigo entender, mas eles têm. Então, vamos tentar acompanhar isso, porque foi muito importante. Eu falei, como você se vê? Como você se vê? E ali Deus nos revelou algo muito importante em como nós nos vemos e como nós nos enganamos, nos vendo como não somos mais. Depois de amanhã, eu vou trazer uma mensagem já avançando na questão do alvo, que é o sustento da fé, que é a base da fé, a alavanca de fé. Eu vou ter que falar pouco sobre isso na terça, vou falar com mais propriedade, fechando esse assunto, no domingo que vem. Porque nessa terça, eu quero ter um tempo, de uns 20 minutos pelo menos, fazendo orações específicas e individuais. Lógico, o grupo vai estar orando individualmente por você, por curas no físico. Se você está com outro propósito na campanha e está precisando de uma cura, não tem problema, pode vir também.
Deus opera independente, mas principalmente para você, que é o teu pedido dessa campanha da arca, o teu pedido é sobre cura divina, cura no teu físico, cura na tua alma, cura no teu psicológico. Deus vai te abençoar, vai te alcançar de uma forma que nós não imaginamos, só Ele é capaz disso. Então eu insisto para você vir nessa terça-feira. E quero te lembrar, só faltam 2 terças e 2 domingos para acabar a campanha. Então essa campanha é muito rápida, é muito importante e muito rápida. Então eu peço que você faça esse esforço. Na terça passada, foi a maior terça-feira que tivemos, numericamente, de campanha da arca até hoje. Olha que eu já fiz 19. Foi a maior. Vocês reagiram com uma fé e aquilo me alegrou, que sou falho. Mas imagina como alegrou o coração de Deus, que te ama com amor perfeito. Então eu quero muito que você venha na terça-feira. Falei isso no culto da manhã. E o pessoal das extensões também estão indo nas quintas lá. Essa quinta passada foi um pouco prejudicado porque foi um dilúvio na cidade, bem na hora do culto, atrapalhou um pouquinho o pessoal, mas mesmo assim o pessoal ficou com o joelho molhado, do joelho para baixo, tudo molhado. E eu falei, pastor Vanderlei, eu falei, isso é bom, é sinal que eles, como sacerdotes, já começaram a molhar o pé para atravessar o Jordão. Ou seja, tudo vira temática de mensagem. É verdade ou não é? Vamos juntos então? Eu quero que você repita comigo o título da mensagem, que é assim: conquistar faz parte do plano de Deus. Você pode repetir? Mas isso é lógico. Se você amanhã cedo pegar seu carro para resolver uma questão em São Paulo, capital, você sairá daqui, pegará qualquer uma das estradas que dá acesso a lá. Chegando lá perto, você vai chegar segunda-feira cedo em São Paulo. Como é que é sempre, Lúcio? Você que viaja muito para lá. Cheio, entupida a marginal, entupida a entrada. Aí você chega lá e fala, não dá para entrar. Está muito cheio, está muito tumultuado. Então acho que eu vou voltar embora. Tem cabimento uma coisa dessa? Você acha que uma pessoa dessa está boa da cabeça? Não está. O nosso Deus é bom da cabeça. O nosso Deus tirou o povo do Egito. Tirou o povo do Egito para levar eles para a terra. Eles saem do Egito para chegar na terra. Quando chegam na terra, parecia a Marginal Pinheiros. Só que cheio de gente que não queria arredar o pé. E eles começam a desistir. Tanto é que desistem. Eles condicionam. Será que Deus quer que a gente alcance isso? Como será? Para isso Ele tirou você do Egito, para isso você cruzou o deserto, para isso Ele te trouxe até aqui. Ele é intencional. Deus tem uma intenção com a tua vida. Então vamos traduzir. Esquece o povo de Israel, vamos pegar o povo da Iba. Deus tem uma intenção com você aqui. Deus quer que você conquiste. Deus quer te ver crescer. Porque isso tem tudo a ver com Ele. O nosso Deus é um Deus de conquista, é um Deus que cresce, é um Deus que soma, é um Deus que expande, é um Deus que investe. Fala só um aleluia para eu saber que está comigo. E eu quero que você veja que Jesus, ou seja, nós vamos trabalhar no texto lá da tomada da terra, lá de Êxodo. Na verdade, vamos trabalhar um pouquinho hoje em Números também. Mas eu quero que você entenda um episódio em que Jesus abre um princípio. A Bíblia toda é palavra de Deus. A Bíblia toda é a palavra de Deus. A Bíblia toda. Mas o Evangelho e as falas de Jesus são plenas. Porque o próprio Jesus falou. E Ele veio do céu nos trazendo esse entendimento do que é tudo isso. Então, você vai se apegar comigo nisso. Você vai dar um passo de fé firme nisso. E você vai entender. E vai sair daqui hoje com o teu pedido muito maduro e muito audacioso para apresentar diante de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 21, 18. 21, 18 a 22. É um episódio em que Jesus está caminhando com os seus
discípulos. Muito do ministério de Jesus aconteceu a caminho. E olha que Mateus não é o especialista nisso. O especialista disso é Lucas. No livro de Lucas, você vê muito que Jesus indo de um lado para o outro, Jesus partindo de um lugar para o outro. Ali ele ensinava, ali ele curava, ali ele fazia, e com isso ele está nos ensinando que a nossa vida crescente com ele acontece pelo caminho. Você não precisa ficar aqui parado esperando crescer. Aqui você toma água, aqui você se alimenta espiritualmente, mas segue teu caminho, porque você vai crescer. Ele está te acompanhando por onde você for. Olha o que Jesus fala aqui. De manhã, enquanto voltava para Jerusalém, ele sempre ia dormir fora de Jerusalém, Jesus teve fome. Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. Então disse à figueira: nunca mais dê frutos. E no mesmo instante a figueira secou. Eu quero que você pare um minuto e dê ênfase nesse instante. Olha, imagina você olhando Jesus catando, era uma figueira que chamava atenção, estava com uma folha bonita, Jesus se aproximou para pegar ali frutos. Jesus não encontra, a gente viu agora, está terminando o período de inverno, já estamos aí avançando do meio para frente da primavera, nós vimos as folhas, as árvores, lentamente perdendo o seu vigor. Ali foi instantâneo. Imagine os discípulos assistindo, todas as folhas caindo, secas, e o tronco, os galhos definhando. Foi instantâneo, ao ponto de, quando os discípulos viram isso, versículo 20, ficaram admirados. Eu ficaria também, quem mais? E eu ficaria. Você viu, eu fiquei descrevendo para você, justamente para você ver que foi uma coisa admirável. E perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, se vocês tiverem fé e não duvidarem. Então, qual é o pré-requisito? Ter. Outra vez. E não duvidar. Por quê? Você aqui, você está no calor, você está na animação da fé, você fala: meu Deus, eu estou cheio de fé. Aí você sai, amanhã não dá aquilo que você estava esperando. Você sai daqui pensando assim: o caminho está aberto, vai dar tudo certo. De repente vem uma notícia de uma coisa errada, vem um bichinho da dúvida, um espíritozinho de dúvida, te perturbar. Por isso que Jesus falou sobre ter fé e continuidade de fé, que é não duvidar. Olha o exagero que Jesus fala: poderão fazer o mesmo que fiz com esta figueira. E aí ele conclui dizendo o quê? Não, mas o muito mais tem que ser aquele muito mais cinematográfico. Vamos lá? Eu falo a parte de Jesus e você termina com isso aí. Poderão fazer o mesmo que fiz com esta figueira e... Quem é que quer viver um muito mais? Você está entendendo que você não é o único que quer viver muito mais? Jesus falou que você tem que viver um muito mais. Eu não tenho medo de me frustrar ou de te frustrar. Eu estou pregando a palavra de Deus. É desejo dele que você conquiste. Era desejo dele que o povo de Israel viesse, como vieram por Cades Barneia, que fica a sudoeste da terra prometida, acamparam ali, mandaram os 12. Ele não falou: mande os 12 para eles verem se vocês entram ou não. Não, mande os 12 para que eles voltem e digam por onde é melhor entrar. Porque saíram do Egito para isso. Deus faz parte do plano de Deus conquistar. Faz parte do plano de Deus avançar. Aí ele continua dizendo assim: poderão até dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. Glória a Deus, só para dizer que você está junto. 22, vamos ler juntos? Se crê.
Que coisa? Qual coisa? Você está entendendo que Ele é fiel em tudo. Em tudo. Deus só não pode te abençoar em coisa que Ele já disse que não é bênção, que Ele já amaldiçoou, então Ele não pode se contradizer. Mas no restante, seja da natureza que for o seu pedido, se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Mas eu vou deixar você repetir o 22. Vamos deixar as mulheres que são mais animadas. Não é que elas são mais animadas, a voz delas é mais bonita. Então vamos lá, mulheres, vai lá. Não, não ficou bom. Precisa botar os homens juntos. Você viu que ficou parecendo uma choramingação. Vamos botar todo mundo junto? Vamos lá. Se crerem, receberão qualquer coisa em oração. Eu vim aqui crendo, eu vim aqui sabendo que o nosso Deus é um Deus de conquistas. Deus tem planos de conquistas para você. Deus tem planos de conquistas para essa igreja. Deus tem planos de conquistas para a tua empresa, para o teu profissional. Deus tem plano de conquista para a tua família. Se você está aqui parcialmente a família, porque outra parte não crê, Deus tem plano de salvar a tua família inteira. Deus tem plano de ver teus filhos aqui sendo orado e abençoado por você. Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida. Ele tirou o povo do Egito com essa característica. Vocês serão conquistadores. Eles conquistaram o maior império da época, que era o Egito. O maior e o mais duradouro império da história da humanidade foi o Império Egípcio. E eles se renderam ao grupo de escravos. É Deus maravilhoso que vivemos. Ele te tirou do mundão, da escravidão que você vivia, para você chegar aqui e chamá-lo de Pai. Deus tem um plano grandioso para você. Nós temos que aprender a contar com isso. Nós temos que planejar a nossa vida contando com o milagre. Já fui muito criticado porque eu acredito em milagres. Então, nós não estamos aqui onde estamos hoje porque nós tínhamos condição. Nós não temos um acampamento porque nós temos condição. Nós não temos as duas extensões abertas e tendo culto nesse mesmo momento porque nós temos condição. Nós não triplicamos o número de obreiros, pastores da igreja em 2 anos porque nós temos condição. Nós fizemos tudo isso porque temos Deus. Aí ele merece um aplauso, merece ou não merece? Toda a glória, toda a honra é dele. Quando você for fazer o seu pedido, você vai fazer um pedido elaborado. Deixa para escrever aqui por último. Aqui, faz o rascunho primeiro. Você tem tempo para isso, mas trabalhe nisso. Não viva a campanha só no dia do culto, porque ela está passando voando. Aí você chega, você monta e você vai perceber que muita coisa que você vai pedir, você pode fazer. Não é fácil, mas é possível. Mas você vai ver que vai faltar um Jordão para abrir. E isso você não pode. Você pode caminhar até o Jordão. Você pode carregar a arca nas costas, como foi orientado ali. Você pode acreditar que o Jordão vai abrir, mas se Deus não agir, você fica parado ali. Todo o teu movimento referente a isso que você vai pedir é limitado, porque depende do milagre. O erro de alguns, pedirem o que é a tua parte. Deus faz tal coisa, como se fosse aqueles propaganda que tinha antigamente do mordomo que ia buscar. James, please, traga-me um copo d'água. Levanta, vai buscar, ué. Deus não é nosso empregado.
Deus resolva uma situação de conflito que você mesmo causou. Então você briga com a esposa, aí você começa a orar. Deus muda o coração duro dela. Aí Deus fala, vai lá e pede perdão. Aí você fala, mas Deus não precisa mudar o coração. Então vai lá e pede perdão. Está me entendendo? Diga amém. Você está vendo que eu estou tentando ser didático? Porque você precisa aprender para fazer. Você precisa aprender para fazer. Começa a montar o teu pedido contando com o milagre. E se o milagre não vier, se crer, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. 21. Se você tiver fé e não duvidar. Está vendo que a dúvida já apareceu na história? Se você tiver fé e não duvidar. Ele quer te abençoar. Levanta a mão assim. Deus quer te abençoar. Deus quer te fazer crescer. Deus quer fazer você prosperar. Deus quer fazer você aprender. Deus quer fazer você consertar. Deus quer fazer você expandir. Deus quer fazer você crescer espiritualmente. Deus quer fazer você ganhar almas. Deus quer fazer tudo isso e muito mais com você. Então diga para ele, eis-me aqui, Senhor. E a bênção só está começando. A bênção só está começando. Eu vou usar aqui 3 situações da vida da gente muito comuns. Toda a história da conquista, que é o tema dessa campanha, eu até lembrei-me do meu pai. Meu pai, a pessoa vai ficando de idade, vai perdendo a paciência. E num dos dias que nós estávamos em campanha, meu pai chegou em casa e alguém fez uma pergunta para ele. Sobre o que o Rafael pregou? Ele falou, sobre Josué outra vez. Parece que não tem 66 livros na Bíblia, só prega sobre Josué. Eu estava na campanha da arca. Você entendeu? Mas já está com Jesus, meu pai, já, graças a Deus. Mande 12 espias. Espia faz o quê? Espia. Ele está espiando. Ele está espiando. Olha o que está escrito na Bíblia Sagrada em Números 13, 27 a 31. Este foi o relatório que deram a Moisés. É importante isso aqui, porque você vai ver que ele se repete nos 2 momentos algumas coisas. Então o que eu dou ênfase, você grava, tá? Porque daqui a pouco a gente vai usar. Entramos na terra a qual você nos enviou. E de fato, existe um fato. E contra fatos, não há argumentos. E de fato, é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o fruto que nela há. De fato, eles tinham um fato. Deus falou, vá conquistar a terra. E eles saem dizendo e cantando, o cântico deles saindo do Egito era o cântico de quem está voltando para casa, de quem está indo para o melhor lugar do mundo para eles. E quando eles chegam lá e vão ver, eles não têm como negar o que viram. Era um fato. Servir a Deus, estar na vontade de Deus é uma grande bênção. E eles dizem, de fato, é uma terra que produz leite e mel, com fartura, aqui está o fruto dela. Contudo não é do bem. Contudo é a abertura para contrariedade. A terra é boa, é. Vale a pena? Vale. Contudo, o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque, que são os gigantes. Os amalequitas vivem no Neguebe e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Eles estão descrevendo a geografia do lugar, dizendo que está tudo tomado. Os cananeus vivem perto do litoral, do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la,
Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los. Não são mais fortes do que nós. São mais fortes do que nós. Espias veem com os olhos e usam suas lembranças para julgar. Nunca espere um relatório sincero aos fatos. Um relatório sempre vem contaminado com lembrança. Vamos ver a realidade. Você leu comigo. O fato. Estamos falando de ver. O que você vê? Não estou falando para você inventar, ou maquiar, ou deixar mais bonito. É o que você está vendo, é isso. É isso que é? Estou vendo. É isso aí. Então vamos ver o que você está vendo. Algumas possibilidades, mas muitas dificuldades. Porém, a memória deles, a memória não é mais a realidade, mas ela já foi a realidade. Ela já foi a realidade. A memória não é a realidade agora. Eles nunca sofreram na mão desses ocupantes da terra. Eles sofreram na mão dos egípcios. Então, o que eles sentiam não era referente ao momento deles, era referente à experiência deles. E na experiência deles, eles dizem, são mais fortes do que nós. Os gigantes, os povos, as fortalezas, os problemas são mais fortes do que nós. E isso vai exercer uma influência muito grande em nós, nossas memórias. Por isso que a Bíblia diz que aquele que se converte, quando vai se alimentando da palavra de Deus, ele começa a ter uma metanoia, uma mudança de mente. Porque a mente que ele veio é uma mente comprometida com a queda, com a natureza caída. Não é uma mente que tem por costume crer. Pelo contrário, o costume é reclamar. Lembra do domingo passado que eu falei sobre murmuração? E que eu deixei um ensinamento para vocês? Vocês nem esqueceram, né? Então, cala a boca, Zacarias. Por quê? Zacarias, Deus teve que calar a boca dele, porque senão ele ia falar, não dá. E tomara que Deus tenha deixado alguns Zacarias meio quieto perto de você esse tempo aí, porque senão eles vão te botar para baixo. Eles vão lá, eles veem tudo aquilo, e a memória que eles carregam era de um povo escravo, e Deus estava chamando eles de conquistadores, e eles se vendo como escravos. Qual é a explicação para isso? Eu vou te contar uma explicação muito simples e uma ilustração muito usada. Então, não ligue se você já ouviu, ouça outra vez. Um elefante de circo, ele geralmente nasce no ambiente do circo. Ele é amarrado para não sair por aí. Ele é amarrado numa cordinha e batem uma estaca no chão, amarram a cordinha ali. E ele é pequenininho, só a orelha, coitado. Eu sei que você lembrou de alguém agora. Mas volta para o assunto que é importante. Ele começa a comer elefantinho. Quem já viu elefantinho novinho? Pelo menos na TV. Já viu? Elefante não é muito da nossa região, mas a gente vê em zoológico. Pequenininho, frágil. De repente ele começa a comer. E ele fica daquele tamanho que é enorme. Só o peso dele já resolve muita coisa. Mas ele continua preso por a mesma corda, na mesma estaca. Sabe por quê? Porque quando pequeno, ele tentou arrancar a estaca e tentou arrebentar a corda. E viu que não conseguia, mas ele não percebeu que ele cresceu. Ele mantém essa mesma máxima na vida dele. Agora, ele crescido, ele continua preso, limitado e
escravo daquilo que, se ele quiser, só com o peso dele, ele arranca e arrebenta a corda. Muitos de nós estamos dentro da casa do Senhor, servindo a Deus, com memórias do tempo que éramos elefantinho. Agora você já é um elefantão. Não podemos enfrentá-los. Bota o finalzinho do versículo 31. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Repete comigo, não podemos enfrentar. Vamos lá? Não. Eles estavam mentindo? Não. Eles estavam falando a verdade. Eram pessoas habilitadas na batalha, eram lugares rodeados por muralhas, como o próprio Jericó, que eles foram conquistar depois. Só que eles não estavam sendo totalmente verdadeiros. Eles estavam se olhando ainda como eles eram. Eles estavam vendo, mas eles estavam se limitando ao que estavam vendo. Eu vou repetir a leitura deles. Põe o 31 outra vez. Olha lá. Não podemos derrotá-los. São mais fortes do que nós, mas são mais fracos do que o nosso Deus. São os gigantes, são enormes, mas Deus. Ah, pastor, eu estou vivendo uma situação, só de eu pensar eu já fico deprimido, porque eu sofro com isso desde o começo da minha vida, sofro com isso desde a minha juventude, sofro com isso desde que entrei nesse emprego. Você agora está passando por um momento de transferência de poder, mudança de atitude, porque quem vai brigar a tua batalha não é mais só você. Você vai com ele junto de você. E se Deus é por nós, quem será? Você falou meio igual elefantinho, mas tá bom, falou a verdade. O que se vê passa a seguinte mensagem: você não pode, você não consegue, você é incapaz. Por isso que nós não podemos viver só pelo que vemos. Quando eu comecei a ver lugar para comprar aqui, o dono daqui falou uma coisa para mim, ele tinha razão, ele me humilhou, mas falou a verdade. Ele falou: pastor, esquece esse lugar, o senhor não tem dinheiro para comprar. E é verdade o que ele falou. Quando fomos comprar, mas estamos aqui ou não estamos? Não tínhamos o dinheiro, mas tínhamos Deus. Quando fomos comprar o acampamento, aquele negócio estava lá esquecido, 4 anos, ninguém queria saber daquilo. Estava com mato dessa altura nessa época. Fez 1 ano agora que a gente comprou. Mato dessa altura, agora você vai lá, o mato está assim, ó. Estão cortando agora por causa das praguinhas que crescem mais rápido. Foram para lá ontem cortar. Foi só a gente mexer naquilo que apareceu gente dita bilionária. Bilionário. Chegou lá, quem que hoje é dono da casa do oleiro? Nós. Por quê? Temos dinheiro? Está na hora de você começar a transferir isso para a tua vida. Você não faz o que você pode, você faz o que você crê. A tua vida não é o que você vê, é o que você vê junto com o que você crê. Você não pode tirar a tua fé das tuas decisões, senão você fica para trás da caminhada. Porque a caminhada que nós estamos não é uma caminhada qualquer, é uma caminhada rumo ao céu. E eu não sei voar, quem mais? E nós vamos para o céu. Como que nós vamos para o céu se nós não sabemos voar? Está vendo? Nossa vida é baseada em milagre. Deus milagrosamente vai nos arrebatar. Amém? Agora você crê no arrebatamento e você não consegue crer que Ele vai te dar força para arrebentar a cordinha, arrancar a estaquinha. Olha para quem está perto de você e fala: você já não é um elefantão. Fala para ele. O que se vê, olha, o que se vê você é especialista. Deixa eu te falar um pouquinho da minha curta experiência pastoral. Na minha curta experiência pastoral, eu já atendi diversas situações e pessoas. E
toda vez eu primeiro paro para ouvir. Lógico, tem que ouvir para saber o que está acontecendo. Porque, afinal de contas, essa pessoa quer falar comigo. Ela só fala do que ela vê. Aí, eu não digo que é mentira o que ela viu. Ela viu. Mas eu não digo que é toda a verdade. Tem uma outra verdade, que não é contrária, é maior. Eu falo para a pessoa o que ela deve crer. Olha só no desfecho do capítulo seguinte, de Números 14, 6, 7, 8 e 9. Olha só. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné. Alguém hoje tinha uma gravidona aqui de manhã, gente, que eu até fiquei preocupado. Eu falei, é para hoje? Ela falou, não, pastor, mais uns dias ainda. Tem alguma que está esperando nenê? Tem? Olha aqui, ó, Jefoné. É uma sugestão bonita. Não vai ter problema de ter outro nome igual. Jefoné da Silva. Ó, brasileiro totalmente, Jefoné. À noite eu não sei porquê, mas eu fico brincando mais com vocês. Não era para ser assim, né? Renato depois fala, pastor, seja mais sério, eu que sou pastor dos jovens. Ele não fala nada, não estou brincando. 2 dos homens, 2, foram em 12, 2, Josué e Calebe, rasgaram suas roupas. Isso era um sinal de grande indignação. E disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. Os outros 10 falaram a mesma coisa, sim ou não? Não, você tem que falar, porque senão não vale. Sim. Os outros 10 falaram, fato, de fato, a terra que fomos mana leite e mel. Agora o versículo que você leu começa com a narrativa e eles dizem o quê? A terra... Você está vendo, eu não estou, fala. E assim começou o Pentecostes, uma confusão de línguas. Deixa eu ver. A terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. Aqui começa a divisão. Aqui começa a distinção de quem era conquistador e de quem não era. E se, eles falaram, contudo, lembra do contudo? Contudo, existem lá gigantes, existem lá a terra toda tomada. Esse aqui fala assim, versículo 8. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está. O Senhor está. Isso aqui você fala porque você crê. Você vê situações que dão medo, mas você crê em situações que te dão segurança. Nós vemos, nós não somos alienados e nem negacionistas. Nós chamamos problema de problema, chamamos situações ruins de situação ruim e chamamos doença de doença. Mas o que nós não aceitamos é que aquilo é o maior que existe. Não é, o maior nós conhecemos e Ele está conosco, mas o Senhor está conosco. Quando eu estava estudando sobre isso aqui, eu falei, puxa, tanta gente disse que Deus está com ele, Deus está com ele. E aí eu fiz, não dá tempo de entrar agora, mas eu fiz uma análise sobre por que o Senhor não está com todos. Porque na verdade não é Deus que está com as pessoas, são as pessoas que estão com Deus. Não foi isso que você decidiu? Seguir a Jesus Cristo, quem mais? O caminho quem traçou foi Ele. Ah, mas se parte do povo quisesse ficar lá no Egito, ele não ficou. Ele tem o plano dele. E as tuas situações não podem ser prioridade. As tuas situações de vida podem ser quaisquer que forem. Jesus falou, peça o que for.
Estão servindo a um projeto maior. Mas isso aqui eu falo outro dia. Isso aqui é só coisa que eu parei quando estava estudando, fiquei encucado. Não tenha medo deles. Até aí a leitura. O que se crê, o que se vê, começa a mudar pela fé. Lembra que eu falei no quando se vê, que quem vê, ele fala o que viu, julgando pela experiência de vida que tem? Aqui é a mesma coisa. A pessoa fala o que viu, tanto é que os dois falaram iguais. Os 10 que duvidaram e os 2 que acreditaram. Falaram iguais. A terra é muito boa. Na hora do julgamento, os 2 falaram diferentes. Porque entra a questão de crer ou não. Aqui entrou, eu creio. E porque eu creio, eu vou seguir. Eu creio que Deus é fiel. Eu creio que Deus vai operar. Eu creio que Deus dará. Eu creio que Deus é poderoso. Eu creio que Deus está comigo. Eu creio. Por isso, a quem se dá ouvidos é a chave para aumentar ou diminuir a fé. O povo não viu a terra. Aliás, desse povo todo que estava nessa confusão, só Josué e Calebe e os 10 espias viram a terra. Moisés, o grande Moisés, viu do alto do Nebo, viu toda a terra, mas viu de longe, não entrou. Todo esse povo não viu a terra. Eles tomaram posição em cima daquilo que ouviram. Mas ouviu uma coisa muito séria. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir qualquer coisa? Papo furado? Choramingação? Por isso que domingo passado nós saímos daqui gritando, cala a boca, Zacarias. Porque Zacarias duvidou. Por isso que nós temos que aprender a compartilhar certas coisas com quem tem fé. Porque se não tiver fé, essa pessoa, ela tem em você argumentos fortes para te afastar do milagre, que é a tua natureza carnal. Está aí. Você continua aí ainda, eu também. Então vem, houve silêncio de alguma coisa. O ar-condicionado parou? Mas houve silêncio. Não estamos no céu ainda, que diz que haverá silêncio. Estão resolvendo. Em nome de Jesus. Mas dá para aguentar mais um pouquinho, dá? O que nós cremos tem tudo a ver com os papos que temos, as conversas que temos, as condições que temos. Às vezes quando eu vejo que uma conversa está indo contra, eu dou um jeito, saio de fininho e vou procurar outro tipo de gente para bater papo. Porque aquilo não é evangelismo, ali nós estamos ali no momento de decisão. Aí eu chego para o Rafinha, e o Rafinha começa assim, não pastor, eu acho que não vai dar não. Pastor, o senhor tem dinheiro para fazer isso? Você quer me ver decepcionado? Faz essa pergunta para mim. Até hoje meu ministério é marcado por isso. Não tem. Aí eu falo, não tem. Aí a Janara do lado, a advogada, fala, pastor, eu entendo de lei. Tome cuidado. Estou usando de exemplo, isso é uma benção esse casal. Mas estou usando de exemplo. Tome cuidado, pastor, o senhor pode ir preso. Eu falo, misericórdia, eu preso. O que eu vou fazer? Aí eu tenho que entrar com uma outra realidade. Não tenho condição, não tenho força, sou o menor. Mas eu creio em Deus. Ah, mas isso todo mundo crê. Todo mundo não. Eu creio em Deus. E eu creio que Deus fará diferente.
Eu creio que Deus vai mover diferente. Eu creio que Deus vai realizar diferente. O que ouvimos gera uma fé que é efetivada pelos nossos atos de fé. Vamos pegar um exemplo de um ato de fé, que eu espero que todos vocês já tenham passado. Se não, vai na jornada ali, que na jornada tem essa oportunidade para você. O batismo. Você não sai de casa dizendo, ai, que vontade de batizar. Não acontece isso. Você chega, alguém começa a falar para você da palavra de Deus e fala que aquele gesto de fé é importante para alimentar a tua fé. E então, eu estou te mostrando, eu tenho uma intenção com isso, está no meu esboço. Eu tenho uma intenção para mostrar para você que você já é uma pessoa de fé. Quem que já é batizado, dá um glória a Deus. Então você já é uma pessoa de fé. Você batizou pela fé. Aí você foi pela fé, batizou, começou a fazer parte da igreja, chegou dali a pouco. Quem aqui está fazendo parte do pagamento ali da grama? Da grama não, do acampamento inteiro, mas por enquanto só grama. Quem está fazendo parte ali do pagamento? Todos nós. Tomara, todos nós. Por que você está pagando uma coisa que nem tua é pessoal? É tua na coletividade, pertence à instituição que você faz parte. Mas por que você está pagando? Pela tua fé. Aí você vem e chega o dia da Santa Ceia. Aí nós pegamos o pão, pegamos o cálice e vamos participar. Por que você está comendo aquele pedacinho de pão daquele tamaninho e um cálicezinho desse tamaninho? Então afirme bem alto: eu sou uma pessoa de fé. A campanha Arca da Conquista só faz você alimentar a fé para que ela cresça um pouco mais. Você já está aqui pela fé. Domingo, graças a Deus não tivemos segundo turno para não ter que votar outra vez. Fica tudo do mesmo jeito, a gente não precisa votar outra vez. Você podia estar em casa. Podia estar em casa, falando, acho que eu nem vou. Mas você está aqui. Você está aqui por quê? Pela fé. Então vamos vir com um desafio maior. Vamos fazer um pedido grande para Deus. Eu não estou falando isso a gente que não presta. Eu estou falando isso a gente que é gente de fé. Você está entendendo que você é uma pessoa de fé? E eu só estou falando para você uma coisa: faça um pedido audacioso a Deus, porque Deus está com pressa de se mostrar grande no meio de nós. Tudo bem, eu vou concluir. O que se vê e o que se crê nos leva ao que se tem. Um grupo só viu e não creu. Um grupo só viu e não creu. Eles olharam e falaram: nós não podemos entrar nessa terra. Eles disseram a que eles pertenciam. Está vendo como a incredulidade é uma coisa tão perigosa? Eles determinaram a que eles pertenciam. Todos os que viram e não creram tiveram seu fim no deserto. Todos os 10 que duvidaram e todos da nação que duvidaram. Toda a nação, todos morreram no deserto. 2 daquele episódio entraram na terra prometida, porque o discurso deles era: vimos a terra e realmente ela tem desafios enormes para enfrentar. Mas, se formos agradáveis a Deus, Ele nos dará a terra, Ele nos fará entrar em segurança, Ele será a bênção conosco. E o que Josué e Caleb, que falam isso, o que eles têm? A terra prometida. Você está me entendendo que o elemento crer não está presente na vida de todos. O elemento ter está, mas não é ter a mesma coisa. Tem-se uma vida diferente. Ambos vendo o mesmo cenário, morando no mesmo país, com a mesma moeda, com o mesmo noticiário,
com a mesma realidade, porém com um elemento diferente. Chegou a hora, igreja das Amoreiras, de despertar para a grandeza do Deus que nos trouxe até aqui e crer que Ele é maior para fazer coisas infinitamente superiores a tudo que Ele já fez. Eu quero ter o que se vê pela fé e não só com os olhos. Eu quero ter aquilo que Deus já preparou para mim desde a fundação do mundo. Quando fui convertido a Jesus, Ele me entregou a chave da casa do Pai. Ele me entregou o acesso ao trono da graça. Esta fé é a parceria com Deus, é o teu futuro alterado. E eu quero terminar com essa frase: a tua conquista é plano de Deus. Eu comecei dizendo que faz parte do plano de Deus sermos conquistadores. Agora termino colocando direto em você: a tua conquista é plano de Deus. Você pode estar pensando, mas isso aqui é uma questão minha. Não é tua. Você não é mais teu. Você pertence a Deus. A tua conquista é plano de Deus. O teu pedido, você vai ter mais trabalho para descobri-lo do que Deus. Deus já sabe a tua necessidade. Se alinha com Ele para você poder expressar a fé no teu pedido. Expresse a tua fé no teu pedido. De hoje para frente, você vai definir o teu pedido. Qual é a parte de Deus nesse pedido? E qual é a tua parte? E você vai, no dia 10 de novembro, vir aqui, cruzar o Jordão, porque de todos dessa igreja, ninguém vai ficar no deserto, porque todos aqui pertencem ao povo que crê. A tua conquista é plano de Deus. Quem acredita nisso, grite aleluia. Se coloque em pé comigo. E em pé comigo, digam essa frase de Jesus, de Mateus 21, 22, que nos ensinou tanto e nos desafia a ir muito além. Olha o que ele diz, vamos ler juntos? Se crerem, receberão. Outra vez, se crerem, receberão. Em oração. Nós temos um privilégio agora, que Josué e Caleb não tiveram. Nós temos a história a nosso favor, e temos um ambiente que não é caótico, mas às vezes é frio. E onde é frieza, a unção de Deus não flui. Não flui. Deus tem me falado coisas tão lindas. Na semana que passei isolado na casa do oleiro, que maravilha. Só eu, a minha esposa quietinha, só dá uma comidinha para ela, um docinho, coisa assim. Ela fica feliz. Não me dá trabalho nenhum essa moça. Só ter comidinha ali, acabou. Eu ali passei. Eu passei uma semana ouvindo Deus, não para campanha. Campanha Deus já estava trabalhando, eu sou líder. Líder tem que estar pensando lá na frente. Eu estou trabalhando com vocês hoje, mas minha cabeça já está pronta lá na frente. E Deus me desafiou ao tema do ano que vem. E eu falei, meu Deus. Realmente Jesus está para voltar, viu? Porque Deus está com pressa de pegar e derramar-se na tua vida. Eu quero viver essa realidade. Feche seus olhinhos um minuto. Eu tenho contado tudo isso para você. Trouxe essa mensagem totalmente bíblica. Usei Novo e Antigo Testamento. É tanta coisa poderosa. Mas eu sei que se não for o agir do Espírito de Deus no teu coração, você vai se limitar a memórias que te influenciam, que te
dizem, você não pode. Isso chama-se limites internos. Por fora parece que a estrada está livre, mas você está ali. É como não entendemos, um elefante enorme, pesado, forte, se submeter a uma cordinha, a uma estaquinha. É porque aquilo ali tem uma história de opressão e de domínio. Mas o Espírito de Deus está aqui para fazer você pensar grande, sonhar grande, desejar grande, viver grande, ser grande para Deus e na obra de Deus. Aonde você trabalha, aonde você mora, fazer da tua vida uma agência missionária. Onde você trabalha, não está ali mais só por causa do mercado financeiro, ou para produzir emprego, ou para produzir um produto, ou para ter o fluxo de dinheiro. Não, aquilo lá está lá para abençoar vidas. O lugar que você mora não é por um acaso que você está no meio desses vizinhos perturbado que você mora. Deus te colocou ali porque você é a chance de libertação deles. Mas Deus tem que começar a fazer uma obra grande através de nós. Através de nós. Aonde você está, feche seus olhos. Senhor,